Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ana e hoje eu e meus amigos Gabriel Cotter, Gabriel Vigido, João Guilherme e Vinícius vamos apresentar para vocês o livro de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, se você gosta de livros, já vai deixando esse gostei, se inscreve, compartilha e bora pro vídeo. Então, o escritor da vez é Lima Barreto, que viveu entre 1881 e 1922, nascido no Rio de Janeiro. É escritor e jornalista, filho de um tipógrafo e uma professora primária. Escreveu várias histórias, incluindo Escrivão, Isaías Caminha, Clara dos Anjos e o grande livro que a gente vai falar hoje, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Agora vocês vão contar com a explicação dos meus amigos sobre a análise que fizeram de cada parte da obra. Boa viagem! Meu nome é Gabriel Cotter e eu vou falar sobre o tempo cronológico do Trifim de Policarpo Quaresma. E eu acho que é muito importante para a gente compreender melhor essa obra, a gente saber quando que ela foi escrita e o que estava acontecendo no Brasil naquela época. Bom, o livro foi publicado em 1915, mas os fatos históricos da obra tratam do período de mais de 20 anos atrás, entre 1891 e 1894. E o que estava acontecendo na época era a Revolta da Armada, que foi um movimento de rebelião promovido pela Marinha Brasileira contra os dois primeiros governos republicanos, que estavam querendo se tornar uma ditadura militar. A revolta se desenvolveu em dois momentos, uma no governo de Deodoro da Fonseca e outra no governo que se seguiu do seu vice-presidente, que era Floriano Peixoto. Lendo o Triste Fim de Policarpo Quaresma, podemos perceber que acontecia a revolta da Armada contra o presidente da República daquele ano, que era o Floriano Peixoto, e que Quaresma decidiu defender seu presidente, como o próprio livro fala. Podemos perceber também que ainda existiam resquícios da escravidão no Brasil, que foi abolida em 1888. Essa obra de Lima Barreto descreve uma realidade brasileira da época e essas informações são muito importantes para percebermos que o livro é um romance de época contendo elementos históricos, políticos e sociais daquela década. Sobre o espaço, como meu amigo Cotter já comentou, a maior parte do livro se passa no Rio de Janeiro, em meados do século XIX, e é possível notar referência a algumas coisas que ocorreram durante esse período, mais precisamente 20 anos antes do livro ser publicado, como a Revolta das Armadas e o governo do Floriano Peixoto. E o segundo espaço, o espaço secundário mais utilizado, é o sítio Sossego, no local denominado Vila Curuzu, que provavelmente é um local fictício. Meu nome é Vinícius Dias e vou falar sobre o narrador. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é um romance narrado em terceira pessoa que possui um narrador que não julga os fatos, assim deixando os leitores livres para assumir sua própria posição, ou seja, defendendo ou contradizendo o personagem. O narrador passa por um papel de leitor da sua própria história, então ele não toma decisão precipitada falando sobre o que vai acontecer no futuro. Ele espera os fatos acontecerem de verdade. E em discussão que tem entre os personagens da história, o narrador não se posiciona e nem julga as suas atitudes. E o sentimento de pena da ingenuidade de Policarpo Quaresma sentimos graças ao vermos tantos projetos e preocupações em comum. E isso você percebe que o narrador ele não apoia e nem julga sobre isso. Aí os únicos momentos que há um fato é a visão dos seus vizinhos, de como eles veem essa certa atitude. Eles dizem que Policarpo não vivia a realidade e que era em vão, e um homem estranho que não recursou à faculdade ler tantos livros, por isso era estranho. E essa era a posição que os vizinhos tinham dele.
O Policarpo, ele não era compreendido e ele não buscava que o povo compreendesse ele. E o seu objetivo principal era repassar a cultura brasileira e exaltar ao máximo do que havia no Brasil. Ele faz uma intertextualidade com Dom Quixote, que o autor ele acaba comparando, tendo o ponto de vista dos ambos, que ambos não viviam a realidade, viviam seus sonhos e objetivos, embora parecesse estranho para as outras pessoas. E o narrador ele não diz isso, não toma certa atitude. Isso foi mais uma curiosidade que você, se você leu os dois livros, o livro Dom Quixote e o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, você consegue perceber que o narrador narra essa parte da história que os vizinhos viam como Policarpo sendo uma pessoa estranha, porque ele nunca cursou a faculdade lendo vários livros e diz que ele não parecia viver na realidade. E isso também retratado no livro de Dom Quixote. Olá, meus caros telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma análise de um livro, um gênero muito, mas muito, não dá pra explicar por palavras, nossa senhora. Enfim, vamos nessa. Espero que estejam com seus copos de água aí do lado para se hidratarem neste calor e vamos nessa. Água forte. Água pura. Água pura. Então vamos lá. Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Esse livro é genial. A ficha técnica do Quaresma, de Lima Barreto, o gênero é romance. O estilo da época é pré-modernismo. O tempo é o final do século XIX, durante a revolta da Armada que aconteceu em 1893. O espaço é o Rio de Janeiro e o narrador é o narrador em terceira pessoa, o narrador onisciente. O enredo do Policarpo Quaresma, ele é um fanista, ele é um patriota apaixonado pelo Brasil. Um homem muito simples, um homem que não tem muitas posses, trabalha no arsenal de guerra e comprou a patente de major, que naquele tempo era possível se fazer isso, né? Ele é conhecido como Major Quaresma, mas ele é apenas um subsecretário do arsenal de guerra. Ele mora apenas com a irmã chamada Dona Adelaide, e ele tem esse fanatismo patriótico que faz com que ele seja muitas vezes incompreendido e também ridicularizado. Tá certo. Num dos primeiros momentos, na primeira parte do livro, tenta meio que salvar o Brasil através da cultura, dizendo que o Brasil tem a cultura mais rica desse mundo. Ele tenta aprender violão e as modinhas, nossas modinhas que tem aqui. Ele contrata as aulas do professor Ricardo Coração dos Outros, que é um violeiro, um seresteiro famoso ali. Mas lembre-se, nessa época o violão era tido como coisa de marginal, coisa de desocupado, coisa de vagabundo, como traduzindo para os dias de hoje. Mas mesmo assim, Policarpo Quaresma simplesmente tentou aprender e conseguiu. E foi aprendendo, valorizando as modinhas nossas, até que pudesse valorizar cada vez mais a cultura brasileira. Mas aí, ao estudá-las, ele descobre que a maioria das modinhas não era do Brasil, eram importadas. Aí ele vai mudar o foco e vai mudar o foco do estudo dele. Aí ele vai tentar estudar as tradições dos tupinambás. Mas ele vai trocar o violão pelas maracas. Manacas. Vai trocar, esses instrumentos comuns a nossas modinhas por instrumentos culturais indígenas, né? E daí, certo dia, ele está preparando uma dessas modinhas, essas músicas, esses rituais para a festa do general Albernaz,
que é o vizinho dele. E ele recebe a visita do compadre dele, o compadre que se chama Vicente Corleone. E a filhada que tanto gosta dele e ele gosta dela é a dona Olga. E como está estudando os costumes, olha, como ele está estudando os costumes tupinambás, quando ele recebe Policarpo Quaresma, começa a chorar desbragadamente. A dona Olga fica tipo, o que tá acontecendo? O padrinho simplesmente chegou nele, ó, o que você tá tendo aí, meu filho? Ele simplesmente chega, nada. Estou muito feliz. Você não sabe quem é que o verdadeiro costume dos brasileiros, os índios, quando ficam muito tempo sem se encontrar, eles se saúdam dessa forma, chorando copiosamente. Essas coisas vão fazendo o Policarpo vá aos outros olhos, né? Tipo, se tornando aquela pessoa esquisita. Ele cada vez mais se aprofundava e estudava mais sobre o Tupi-Guarani. Até que ele até mandou uma proposta para a Câmara dos Deputados que o Brasil adotasse como uma língua oficial o Tupi. Porque ali, tipo, português é uma língua estrangeira. É de Portugal. Por que a gente vai usar uma língua estrangeira, já que nós somos brasileiros? Então vamos usar a nossa língua nativa, a nossa língua que estava aqui antes dos portugueses, que é o Tupi-Guarani. Entre aspas, tinha mais. Mas, enfim. Aí essas pessoas vão cada vez ridicularizando mais ele. Ainda mais, dado um determinado tempo, que ele simplesmente... Ele escreve um documento que ele é o subsecretário do Arsenal. Ele manda essa carta pro ministro. Um documento em Tupi-Guarani. Na verdade, foi um engano. Ele estava praticando, sabe? Aí, em vez de mandar em português, ele acabou mandando o Tupi. Ah, velho, foi a gota d'água. Mas aí fica pra você ver o que acontece depois. Infelizmente, por questões de tempo, não vou conseguir falar muito mais do que isso aqui. Mas eu já vou deixando esse livro pra vocês. Claro, eu não quero estragar a experiência de ninguém. Então, vá lá. Se você não lê o livro, pegue. Você não sabe o que tá perdendo. E... é isso, pessoal. Mais uma vez eu desejo a todos uma boa sorte no campo de batalha. E até a próxima. Meu nome é Gabriel Vegido e eu vou falar um pouco sobre os personagens. Policarpo Quaresma, conhecido por major e subsecretário no Arsenal de Guerra, era um patriota apaixonado pelo Brasil. Pequeno e magro, era visto com muita curiosidade por todos, já que era um estudioso, mas não era valorizado, porque não se envolvia com a política. Vestindo sempre seu frague preto, era muito respeitado por todos, até que tinha como louco ao propor que a língua nacional fosse o tupi. Participa como major na guerra e acaba morto numa prisão. Ricardo Coração dos Outros. Tocava violão e cantava modinhas. É um artista admirado pela sociedade e torna-se amigo de Quaresma, pelo amor, pelo violão e pelo comum patriotismo. Olga, afilhada de Policarpo, está sempre fazendo visitas ao seu padrinho. Era muito parecida com Policarpo, em sentimentos revoltosos. Casou-se sem estar apaixonada, apenas para obedecer a uma ordem social. Ismênia, vizinha de Quaresma, estava noiva há 5 anos, até que, quando o casamento é marcado, seu noivo some. A jovem menina ficou tão triste que acaba adoecendo, psicologicamente e fisicamente. Morre e é enterrada com um vestido de noiva, como era seu desejo. General Albernas, pai de Ismênia e vizinho de Quaresma. Coleone,
era o pai de Olga. Adelaide, irmã mais velha de Policarpo, era solteira, vivia com Policarpo e foi com ele para o sítio. Anastácio, empregado negro de Policarpo Quaresma, companheiro na solidão com seu patrão, foi com ele para o sítio e era seu servo fiel. Bustamante, tenente, coronel e amigo de general Albernaz, participou da revolta. Agora eu resolvi dar um pouco da minha opinião sobre o livro. Eu acho o livro extremamente relevante, principalmente no nosso momento atual da política brasileira, porque esse livro fala muito sobre o nacionalismo e sobre as nossas raízes. E durante a nossa colonização, realmente a gente passou por uma certa crise de identidade. A gente começou a atribuir muitas coisas que são europeias, a arquitetura europeia, a cultura europeia, a religião europeia, idioma português da Europa. E cada vez mais distante das nossas raízes indígenas e do povo brasileiro inicial, das tribos que foram extintas por causa da matança. E eu acho que isso é um tema bastante importante, principalmente nesse momento em que a gente está passando por uma globalização muito forte. E essa globalização pode vir a resultar num tipo de massificação da cultura mundial. O que acontece? Com essa conexão mais fácil entre os países, cada vez mais você pode. Você entra no seu Facebook quando você tem solicitação de árabe, você entra no Instagram e você segue vários americanos e assiste no YouTube vídeo de alguém que é chinês. Quanto maior esse contato com as outras culturas, maior é o caso de você começar a pegar hábitos de outros países e deixar os seus de lado. Sabe quantos lugares do Brasil a gente faz festa de Halloween, agora em outubro mesmo? Que não tem nada a ver com a nossa cultura, mas a gente viu em filmes e quis copiar, e ao mesmo tempo tem as escolas de inglês que ficam trazendo essas ideias. Muita gente já comemora o Halloween e não tem nada a ver. Agora, quem, sei lá, nem todo lugar o pessoal faz, sei lá, uma festa junina. Em todo lugar a gente dança uma catira, a gente dança um frevo. E toda a nossa cultura, às vezes, é subestimada, entende? Muitas vezes as pessoas ficam tipo, ai, 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 carnaval, como o carnaval é ruim, o carnaval é isso. E depois vai lá e vai numa festa de Halloween. Essas coisas ficam acontecendo e as pessoas não entendem a importância do carnaval para o Brasil, independente de você gostar do carnaval ou não. É muito importante economicamente, traz muitos turistas, renova a cultura brasileira que está aí há muito tempo. É, é um marco para o Brasil e as pessoas têm que ver dessa forma. Influente nas redes sociais, se você tem alguns seguidores a mais do que a maioria, ressalta esse Guaraná, ressalta o carnaval, ressalta as coisas do seu país, entendeu? Sabe? Ressalta, a gente não pode deixar os nossos antepassados morrerem, toda a nossa história morrer, entendeu? Lembra das suas raízes hoje. Essa é a minha opinião. A minha opinião é essa, entende? Eu acredito que esse livro é extremamente importante. A gente tem que lembrar e ser nacionalista em relação ao nosso país. A gente tem que fazer o nosso país crescer e para isso a gente precisa lembrar de nossas raízes. Eu acho que é sobre isso que fala esse livro, sabe? Não necessariamente sair por aí mudando o idioma do país e falando tupi-guarani, mas lembrando que a gente produz soja pra caramba. A gente tem a Amazônia, sabe? As pessoas parecem esquecer disso e todo dia ficar postando que o Brasil é uma porcaria para se viver. Como que os gringos vão ver isso? Sabe? Inclusive, aproveitando uma proposta sugerida para a professora sempre fala, como você imagina o personagem do livro no século XXI? Bem, o Policarpo Quaresma, eu imagino ele como
um militante, né? Uma pessoa militante da internet, né? Uma pessoa que quer fazer a opinião dele valer e que quer expressar. No entanto, como ele é mais velho, eu acho que ele não seria um militante do Twitter. Eu acho que o Twitter é muito mais para os jovens mesmo, apesar de eu não ter. Eu acho que ele seria um militante do Facebook. O tiozão do Facebook que posta textão de política e que às vezes até tá certo, mas né? E aí, ele provavelmente só ia ter, tipo, os amigos dele seriam mais a família, e só a família dele ia dar bola porque ele diz. As pessoas da cidade iam olhar o que ele escreve e iam ficar: Meu Deus, esse cara é muito louco. A opinião política dele, ele provavelmente ia ser um tiozão no geral. Eu acredito que ele não ia gostar do Bolsonaro. Eu não tô dizendo que ele é de direita ou de esquerda, mas ele com certeza não ia gostar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele tem uma certa. Ele puxa muito o saco do Trump, dos Estados Unidos politicamente, e também tem um grande laço com a China e outros países. E eu acho que o Policarpo Quaresma ia ser um cara que gostaria que o Brasil fosse um país mais independente financeiramente, umas políticas menos que visassem menos outros países e visassem mais a gente. E o Bolsonaro tem umas políticas visando um pouco também esse puxabolismo dele em outros países maiores. E eu acho que o Policarpo Quaresma não ia concordar com isso. O que mais? Eu acho que o Policarpo Quaresma também seria muito pró-funk, ele ia gostar de funk. Não queria ser funkeiro, não. Mas ele ia observar que, por exemplo, na Coreia do Sul, o K-pop está crescendo muito. E esse crescimento da música regional deles lá, o K-pop, que é a música popular coreana, está ajudando muito na economia, está fazendo com que cada vez mais hajam turistas querendo ir para lá para conhecer a cultura, para assistir os shows e essas coisas. E ele ia querer que acontecesse o mesmo no Brasil. Ele ia querer que o funk fosse mais valorizado para a gente conseguir chegar mais longe, porque, tipo, sei lá, Anitta mesmo já faz muito dueto com um cantor americano famoso e cada vez mais longe. Então ele ia querer que a gente investisse bastante nesse tipo de coisa, porque isso aumentaria um pouco o turismo do Brasil. As pessoas estrangeiras iam ficar fã e iam querer comprar coisas brasileiras também, porque é assim que funciona na Coreia. As pessoas veem o cantor comendo macarrão especial e eles querem comprar o mesmo macarrão. Então acaba vendendo macarrão. Eles veem no clipe o cantor passando na frente de um ponto turístico, eles querem vir ver um ponto turístico. Então seria grande para ele que o funk fosse exaltado nesse sentido. Até porque acredito que ele também ia gostar bastante de apoiar comunidades menores, sei lá, as comunidades do Rio de Janeiro. Ele também ia continuar com essa política. Ele com certeza ia ser pró-Amazônia, ele com certeza ia estar com muita raiva dessa queimada toda, eu acho. Policarpo Quaresma com certeza não me decepcione. Eu acho que ele iria sim ter bastante raiva disso, queimando no Pantanal. Ele provavelmente já ia falar mais de uma língua, se duvidar, indígena, porque a gente já está num século que tem Google, né? Tem Google para quê? Para aprender. E ele com certeza ia ser muito ativo nas comunidades indígenas, porque agora é muito mais fácil viajar. Você pega um avião e vai. E já ia ter conhecido muitas tribos, ia também ser bem contra, eu acredito, os fazendeiros, né, que roubam as terras indígenas. Ele ia escrever bastante sobre isso, eu acredito. Ahn, deixa eu pensar. Ele também ia ter um pouco de raiva, ele não ia gostar da política de importação de soja, porque a gente importa a maior parte da nossa soja para a China para alimentar os porcos chineses, né? E a gente acaba deixando pouca soja pra gente. E a soja que a gente deixa pra gente não é tão boa quanto a chinesa. Ele com certeza ele ia defender que a gente começasse a produzir nossos próprios porcos em vez de alimentar os porcos alheios para comprar os porcos deles. Com certeza, com certeza. E ia querer a valorização do real para ontem também, porque o real tá bem baixo do dólar. Então, ele ia ter umas decisões que eu acho que, assim, para a geração atual,
os jovens, talvez as pessoas concordassem, porque ele não é insensato. As ideias do Policarpo Quaresma nunca foram baseadas em nada. No entanto, por causa da plataforma que ele utilizaria, que seria o Facebook, ele atingiria mais pessoas da idade dele que pensam como pessoas mais velhas, que nem sempre têm muito a entender sobre política. Acredito que também talvez ele esteja um pouco menor no interior, e então as pessoas iam ainda mais ler o que ele escreve e não entender. É fácil ser compreendido no interior, né? E, por fim, provavelmente, como ele é um senhor mais velho, às vezes ele ia compartilhar algumas fake news, com certeza. Fake news, muitas fake news, às vezes. Mesmo ele sendo sábio, quem não cai numa fake news, principalmente as pessoas mais velhas. E acabar nessas postagens, nessas militâncias, nesses protestos que ele provavelmente iria ir. Algum momento ele iria, como ele é muito azarado, ir em algum protesto mais radical contra o governo e por algum motivo ser preso por causa disso, porque não é impossível, sei lá, ele poderia ser confundido com algum desses pessoal mais radical que quebra coisa, não sei. Provavelmente alguma coisa assim, eu acho. É assim que eu imagino o Policarpo Quaresma. Inclusive, escreve no comentário aí se você vê ele de outra forma. Eu acho que ele é o tiozão militante que pensa direito, mas acaba não atingindo o público que deveria. Essa é meio que a minha opinião, mas eu viajei bastante também. E se você gostou do vídeo, novamente dê um like, se inscreve no canal e até a próxima. Tenha uma boa semana.